O grito de Marina Souza ecoou pelos corredores da mansão, como se tivesse visto algo impossível. E, de certa forma, era exatamente isso, porque o menino que ela acreditou estar morto durante 5 anos estava ali, vivo, olhando para ela através de um imenso retrato emoldurado em prata, na sala principal da família mais influente de São Paulo. Suas mãos tremiam enquanto segurava o pano de limpeza. O balde com água e detergente tombou no chão de mármore travertino, espalhando espuma branca por todo o salão, mas Marina não conseguia se mover. Seus olhos castanhos estavam fixos naquela pintura a óleo de quase 3 metros que dominava toda a parede lateral do ambiente. Ali, vestido com um paletó de veludo verde musgo e um sorriso que não refletia felicidade alguma, estava ele, seu menino, seu Gabriel. Era impossível. Completamente impossível. Mas aqueles olhos cor de âmbar, aquela pequena cicatriz em formato de estrela logo abaixo do queixo, aquela maneira particular como seu cabelo loiro se rebelava contra qualquer tentativa de penteá-lo, não havia margem para dúvidas. O coração de Marina batia tão forte que ela sentiu dor no peito. 5 anos. 5 longos e tortuosos anos desde aquela noite terrível no abrigo Santo Amparo, em Campinas. A noite em que lhe disseram que o bebê havia sido levado às pressas para um hospital de emergência e nunca mais retornou. A noite em que disseram que ele não resistiu. A noite em que seu mundo inteiro desabou. Marina tinha 25 anos quando começou a trabalhar como voluntária no abrigo. Cursava pedagogia na faculdade estadual, mas dedicava todas as manhãs e fins de tarde aos cuidados das crianças abandonadas. Havia 41 pequenos no total, mas desde o momento em que trouxeram Gabriel, enrolado em um cobertor desbotado, com apenas 4 meses de vida, algo dentro dela se transformou. O bebê chorava todas as madrugadas. As outras cuidadoras reclamavam constantemente. Diziam que ele era uma criança difícil, complicada, mas Marina via algo completamente diferente naqueles olhos dourados que a encaravam com medo e súplica silenciosa. Ela o pegava no colo, o embalava por horas a fio. Cantava canções de ninar que sua própria avó lhe havia ensinado antes de partir. Marina. Foi assim que Gabriel a chamou quando começou a balbuciar suas primeiras palavras. Não mamãe, não qualquer outro nome, Marina. 3 sílabas que se tornaram a melodia mais preciosa que ela jamais ouvira. Mas então chegou aquela noite de junho, fria, chuvosa, envolta em névoa. Gabriel estava com febre altíssima. Marina implorou que chamassem um médico, mas a diretora do abrigo, Dona Carmen Vieira, disse que não havia recursos para atendimento particular e que o pronto-socorro público estava superlotado, como sempre. Quando o bebê começou a ter convulsões, finalmente permitiram que uma ambulância o levasse. A diretora informou Marina que a criança havia falecido naquela mesma madrugada, vítima de meningite fulminante. Não houve velório. Não houve corpo para ser velado. Apenas lhe disseram que já estava enterrado, que era melhor assim, que ela precisava seguir em frente. 3 meses depois, o abrigo Santo Amparo fechou as portas por irregularidades graves na gestão administrativa, e todas as crianças foram transferidas para outras instituições espalhadas pelo estado. Marina entrou em colapso emocional. Abandonou a faculdade. Durante meses inteiros não conseguiu dormir, atormentada pela culpa de não ter feito mais para salvar Gabriel. Mudou-se para a capital paulista buscando recomeçar, fugindo das memórias dolorosas que Campinas representava. Precisava de dinheiro urgentemente, então aceitou trabalhar como empregada doméstica. Não era o futuro que havia sonhado, mas ao menos permitia que sobrevivesse. Há 4 meses, através de uma agência de empregos na Zona Sul, conseguiu a posição na mansão da família Almeida Bragança, no Jardim Europa, um dos bairros mais nobres de toda São Paulo. Os Almeida Bragança eram proprietários de uma das maiores redes de hospitais particulares do país, com unidades em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte. Dizia-se que sua fortuna ultrapassava os 800 milhões de reais.
A mansão onde Marina trabalhava possuía 15 suítes, 10 banheiros completos, 4 salas de estar, uma biblioteca com pé direito duplo, uma academia equipada, uma piscina coberta aquecida e jardins que pareciam ter saído de alguma revista de arquitetura europeia. O senhor Rodrigo Almeida Bragança era um homem de 62 anos, cabelos prateados e gestos sempre contidos. Tratava Marina com uma cortesia distante, mas respeitosa. Perguntava se ela estava confortável, se precisava de algo, se o trabalho não estava pesado demais. Sua esposa, porém, era o completo oposto. Patrícia Sampaio de Almeida era uma mulher de 45 anos, magra como uma modelo de passarela, com o rosto marcado por tantos procedimentos estéticos que mal conseguia expressar emoções naturais. Usava roupas de grifes internacionais que custavam mais do que o salário anual de Marina, e a tratava como se fosse parte da mobília, algo útil, mas invisível. Quando precisava lhe dirigir a palavra, o fazia sem olhar nos olhos, como se o simples ato de reconhecer sua existência fosse um esforço demasiado. Mas o que mais machucava Marina não era o desprezo frio de Patrícia. Era a forma como ela tratava o menino. Durante os 4 meses trabalhando naquela mansão, Marina havia visto o pequeno Gabriel apenas 7 vezes. A criança de 6 anos passava a maior parte do tempo trancada no quarto do 2º andar, estudando com professores particulares que entravam e saíam da casa como sombras silenciosas. Quando descia para as refeições, o fazia em completo mutismo, com o olhar baixo, como se temesse incomodar alguém apenas por existir. Patrícia gritava com ele por qualquer coisa, por mastigar alto demais, por derrubar uma gota de suco na toalha bordada, por rir quando não deveria, por simplesmente estar presente. O menino jamais respondia. Apenas acenava com a cabeça e voltava para o quarto como um fantasma. Marina sentia uma pontada de tristeza toda vez que o via, lembrando-se das crianças do abrigo, mas jamais imaginara, nem em seus devaneios mais absurdos, que aquele menino triste e silencioso pudesse ser seu Gabriel. Mas agora, parada diante daquele retrato monumental, com a água ensaboada formando uma poça aos seus pés, Marina soube com absoluta e inabalável certeza que era ele. Seu bebê. O menino que amara como se tivesse saído de seu próprio ventre. O menino que chorou tantas noites em seus braços. O menino que ela julgou morto e enterrado. As lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Ela não conseguia contê-las. Um soluço escapou de sua garganta. Depois outro, até que estava chorando abertamente, sem se importar com quem pudesse ouvi-la. Como isso era possível? Como o bebê do abrigo havia se tornado o herdeiro de uma fortuna colossal? Por que lhe disseram que ele estava morto? Quem mentiu? As perguntas giravam em sua mente como um redemoinho violento. Antes que pudesse processar qualquer coisa, ouviu passos apressados descendo a escadaria principal. Patrícia Sampaio apareceu no portal da sala com o rosto contraído numa expressão de fúria contida. Usava um vestido branco de alfaiataria impecável e sapatos de salto vermelho que ecoavam contra o mármore como tiros secos. "O que diabos está acontecendo aqui?" Sua voz era afiada como vidro quebrado. "Por que você está chorando? E por que há água espalhada pelo chão da minha sala?" Marina enxugou as lágrimas com as costas da mão, mas não conseguia parar de tremer. Apontou para o retrato com o dedo vacilante. "Esse menino..." Sua voz saiu rachada, quase inaudível. "Eu conheço esse menino." Patrícia estreitou os olhos, avaliando-a com um olhar gélido que poderia congelar chamas. "Desculpe, o que você acabou de dizer?" Marina engoliu em seco, reunindo toda a coragem que ainda possuía. Seu coração batia tão forte que ela podia senti-lo pulsando nas têmporas. "Esse menino do retrato... Gabriel. Eu o conheci quando era bebê. Vivemos juntos no abrigo Santo Amparo, em Campinas, há 5 anos. Eu cuidava dele. Eu o amava como se fosse meu." O silêncio que se seguiu foi tão denso que Marina sentiu dificuldade para respirar.
Patrícia a encarava fixamente, com uma expressão que Marina não conseguiu decifrar completamente. Não era surpresa, não era confusão, era algo muito mais sombrio. Era medo. Patrícia deu 3 passos calculados em sua direção, encurtando a distância até que estivesse tão próxima que Marina pôde sentir o perfume francês caríssimo que ela usava. Escute aqui, empregada. Sua voz era baixa, perigosa, vibrando com uma ameaça mal contida. Não sei que tipo de jogo sujo você está tentando jogar, mas meu filho nasceu no hospital samaritano. Tenho a certidão de nascimento. Tenho fotografias desde o parto. Tenho tudo o que preciso para provar que Gabriel é meu filho, nascido do meu corpo. Então não ouse repetir essas insanidades ou garanto que não só perderá este emprego, mas farei questão pessoal de garantir que você nunca mais consiga trabalhar em lugar nenhum desta cidade. Entendeu bem? Marina recuou instintivamente, sentindo as costas baterem contra a parede. O medo apertava sua garganta, mas algo mais poderoso queimava em seu peito. Raiva, dor, a necessidade desesperada de proteger aquele menino. Eu sei o que vi. Marina sussurrou, embora sua voz tremesse. Esse menino tem uma cicatriz em formato de estrela abaixo do queixo e tem uma pequena mancha de nascença atrás da orelha esquerda, que apareceu quando ele tinha cerca de 8 meses. Eu sei porque estava lá quando aconteceu. Patrícia empalideceu visivelmente. Por um segundo, apenas um segundo, sua máscara de controle perfeito rachou. E Marina viu pânico puro em seus olhos. Mas então Patrícia se recompôs, endireitou a postura e sorriu. Foi o sorriso mais calculista e glacial que Marina já vira em toda a sua vida. Pegue suas coisas, disse Patrícia com uma calma assustadora. Você está demitida. Tem 5 minutos para sair da minha propriedade antes que eu acione a segurança. Marina sentiu o chão se mover sob seus pés. Ia protestar. Ia exigir explicações. Mas, nesse exato momento, ouviu uma voz pequena e trêmula vindo do alto da escada. Marina. Ambas as mulheres viraram bruscamente. No patamar intermediário da escadaria, agarrado ao corrimão com suas mãozinhas pequenas, estava Gabriel. O menino de 6 anos as observava com os olhos arregalados, cheios de lágrimas, com uma expressão de espanto e reconhecimento que atravessou o coração de Marina como uma lâmina afiada. É você, Marina, sussurrou o menino, e uma lágrima deslizou por sua bochecha. Você voltou por mim. O tempo congelou. O mundo inteiro pareceu suspender a respiração naquele instante preciso. Gabriel havia reconhecido Marina. Depois de 5 anos, depois de tudo que havia acontecido, o menino se lembrava dela. As lágrimas jorraram dos olhos de Marina sem qualquer controle. Seu coração se despedaçou e se reconstituiu simultaneamente, num turbilhão de emoções tão intenso que ela mal conseguia permanecer de pé. Queria correr até ele, pegá-lo nos braços, abraçá-lo como costumava fazer quando era apenas um bebê indefeso. Queria dizer que nunca parou de pensar nele, que nunca deixou de amá-lo, que cada dia durante 5 anos havia chorado sua perda. Mas antes que pudesse dar um único passo, Patrícia se moveu com velocidade surpreendente. A mulher subiu a escada rapidamente apesar dos saltos altos e agarrou Gabriel pelo braço com tanta força que o menino fez uma careta de dor, embora não emitisse som algum. Estava acostumado aos maus tratos. Isso era dolorosamente evidente. O que você está fazendo fora do seu quarto? Patrícia sibilou, sua voz carregada de veneno. Eu disse para não descer até o jantar. Você não consegue obedecer uma instrução simples? Gabriel baixou o olhar, seu corpinho se encolhendo. Desculpe, mãe. Ouvi um grito e pensei que... Eu não pago para você pensar, interrompeu Patrícia. Pago tutores caríssimos para que você estude e se comporte como o herdeiro desta família. Agora volte para o quarto imediatamente. Mas mãe, aquela moça... Gabriel ergueu os olhos procurando Marina com desespero. Eu a conheço. Ela é a Marina. Ela cuidava de mim quando eu era pequeno.
Ela cantava para eu dormir. Ela... Patrícia puxou o braço do menino tão bruscamente que ele tropeçou nos degraus. Chega de fantasias. Sua voz ecoou por toda a mansão. Essa mulher é uma completa estranha. É apenas uma empregada. E nem isso mais, porque acabou de ser despedida. Você não a conhece de lugar nenhum. São apenas invenções da sua cabeça problemática. Não são invenções. Pela primeira vez, Gabriel ergueu a voz. Havia desespero genuíno em seu tom. Eu me lembro dela. Lembro do cheiro dela. Lembro de como ela me abraçava quando eu tinha pesadelos. Eu lembro. O tapa ressoou como um trovão. Patrícia havia golpeado Gabriel com as costas da mão, com tanta força, que o menino caiu sentado nos degraus, levando a mão ao rosto avermelhado. Desta vez, ele chorou. Soluços silenciosos que faziam todo o seu corpinho tremer. Algo dentro de Marina explodiu. A raiva irrompeu como um vulcão, queimando qualquer vestígio de medo ou cautela. Ela subiu correndo a escada, empurrou Patrícia para o lado com toda a força que tinha e se ajoelhou diante de Gabriel. Olhe para mim, meu amor. Sussurrou com voz trêmula, tomando o rosto do menino entre as mãos. Sou eu, sou sua Marina. Passei tanto tempo procurando por você. Pensei que tinha te perdido para sempre. Gabriel a olhou com aqueles olhos cor de âmbar transbordando lágrimas, e então um sorriso partido e esperançoso iluminou seu rosto inchado. Eu sabia que você voltaria, ele sussurrou. Todas as noites eu pedia a Deus que mandasse alguém me salvar. E esse alguém era você. Marina o abraçou com toda a força que ousava usar sem machucá-lo, sentindo como o menino se agarrava ao seu pescoço, como se a vida dele dependesse disso. Ele cheirava diferente agora, shampoo importado e loções sofisticadas. Mas por baixo de tudo isso, Marina ainda podia perceber a essência do seu bebê. Solte-o agora mesmo, Patrícia gritou completamente fora de controle. Fernando, Ricardo, venham aqui imediatamente. 2 seguranças apareceram correndo do corredor leste da mansão. Eram homens enormes, vestidos com ternos pretos e fones de ouvido. O tipo de pessoa que poderia quebrar cada osso de Marina sem se despentar. Tirem essa mulher da minha casa agora, ordenou Patrícia, apontando para Marina com o dedo trêmulo. E se ela resistir, chamem a polícia. Quero acusá-la de invasão de propriedade e tentativa de sequestro do meu filho. Ele não é seu filho, Marina gritou, ainda abraçando Gabriel. Você o roubou. Esse menino veio do abrigo Santo Amparo. Eu tenho como provar. Era mentira. Ela não tinha prova alguma. Todos os registros do abrigo haviam desaparecido quando a instituição fechou. Mas ela precisava de tempo. Precisava que alguém investigasse. Precisava de evidências. Patrícia soltou uma risada histérica. Você não tem nada. É uma simples empregada doméstica inventando histórias absurdas. Fernando, Ricardo, o que estão esperando? Tirem-na daqui. Os seguranças avançaram em direção à escada. Marina sabia que tinha segundos antes de ser arrancada dos braços de Gabriel, provavelmente para sempre. Olhou nos olhos do menino. Escute bem, meu amor. Não importa o que aconteça, não importa quanto tempo demore, eu vou voltar por você. Prometo. Vou descobrir a verdade e vou te tirar daqui. Você acredita em mim? Gabriel assentiu veementemente, as lágrimas escorrendo por suas bochechas. Acredito, Marina. Vou esperar, como sempre esperei. Então os seguranças a pegaram pelos braços. Marina não resistiu. Não queria assustar Gabriel com uma cena violenta. Deixou que a erguessem, deixou que a carregassem escada abaixo, mas não tirou os olhos do menino nem por um segundo. Eu te amo, Gabriel. Ela gritou enquanto a arrastavam para a porta principal. Nunca se esqueça disso. Te amo como se você fosse meu próprio filho. Eu também te amo, Marina. O grito dilacerante do menino foi a última coisa que ela ouviu antes da porta principal se fechar com um golpe seco. Os seguranças a soltaram na calçada, em frente aos portões de ferro trabalhado da mansão. Um deles, o mais jovem, olhou para ela com algo parecido com compaixão.
Sinto muito, senhorita. Só estamos fazendo o nosso trabalho. Marina não respondeu. Ficou parada ali, na calçada do Jardim Europa, ainda com o uniforme de trabalho e o coração em pedaços, observando enquanto os portões se fechavam à sua frente. Mas em vez de afundar no desespero, sentiu algo diferente crescendo em seu peito. Determinação, fúria justiceira, o instinto maternal mais poderoso que jamais experimentara. Patrícia Sampaio havia cometido um erro gigantesco ao pensar que poderia assustá-la e fazê-la desaparecer. Ela não sabia com quem estava lidando. Marina havia sobrevivido à morte dos pais num acidente de carro. Havia sobrevivido à pobreza extrema. Havia sobrevivido à depressão mais profunda. E agora que havia encontrado seu menino, agora que sabia que Gabriel estava vivo e precisava dela, nada neste mundo a deteria. Pegou seu celular antigo e discou o único número que poderia ajudá-la. Depois de 3 toques, uma voz familiar atendeu. Marina, é você? Faz meses que não tenho notícias suas. Camila. A voz de Marina saiu firme, apesar das lágrimas. Preciso da sua ajuda. Preciso que me coloque em contato com aquele advogado de quem você me falou. Aquele que pega casos difíceis. Casos impossíveis. Camila Barbosa havia sido colega de Marina no abrigo. Era 5 anos mais velha e tinha trabalhado como assistente administrativa até o fechamento. Agora trabalhava num escritório governamental, no Departamento de Assistência Social. O que aconteceu? Perguntou Camila preocupada. Você parece abalada. Eu o encontrei, Camila. Marina soluçou, finalmente permitindo que toda a emoção contida vazasse. Encontrei o Gabriel. Meu bebê está vivo. Mas a família que o tem não o adotou legalmente. Eles compraram ou roubaram ele. Não sei o que fizeram, mas esse menino é do abrigo e está sendo maltratado. Preciso de ajuda para recuperá-lo. Houve um silêncio do outro lado da linha. Então Camila falou com voz séria. Marina, você tem absoluta certeza de que é ele? Porque se vai acusar uma família rica de adoção ilegal, precisa ter 100% de certeza. Essas pessoas têm dinheiro, poder, advogados que te destruiriam em segundos. É ele, Marina disse com certeza absoluta. Tem a cicatriz, a marca de nascença. E ele me reconheceu, Camila. Ele me chamou pelo nome. Me lembrou depois de 5 anos. Bebês não inventam isso. Bebês não fingem esse tipo de reconhecimento. Camila suspirou profundamente. Está bem, acredito em você. Me dê um dia para fazer algumas ligações. Conheço um advogado, Lucas Ferreira. É jovem, mas brilhante, com experiência em casos de direitos infantis. Ele adora se meter em problemas com os poderosos. Acho que esse caso vai interessá-lo. Obrigada, Camila. Obrigada por acreditar em mim. Sempre acreditei em você, Marina. Nos vemos amanhã. E tenha cuidado. Se essa família realmente fez algo ilegal para ter essa criança, não vão deixar você investigar sem lutar. Podem ser perigosos. Marina desligou e olhou de volta para a mansão. De onde estava, podia ver uma janela no 2º andar. As cortinas se moveram levemente, e por um segundo, viu a silhueta pequena de Gabriel olhando para baixo. O menino levantou a mão num gesto de despedida. Marina levantou a dela também, colocando-a sobre o coração. Vou te resgatar, meu amor. Pensou com determinação feroz. Não importa o que eu tenha que fazer, não importa contra quem eu tenha que lutar. Vou descobrir a verdade sobre o que fizeram com você e vou te devolver a vida que te roubaram. Enquanto caminhava pela rua procurando a estação de metrô mais próxima, Marina não sabia que dentro da mansão, Patrícia estava fazendo uma ligação telefônica urgente. Carmen, temos um problema, disse Patrícia com voz tensa. Uma das cuidadoras do abrigo apareceu. Aqui passou mais tempo com o menino. Ela o reconheceu. E pior ainda, ele a reconheceu. Do outro lado da linha, a voz de Carmen Vieira, ex-diretora do abrigo Santo Amparo, soou preocupada. Quão grave é a situação?
grave. Ela ameaçou ter provas. Não sei se realmente tem, mas se ela começar a investigar, se alguém começar a fazer perguntas sobre aquele junho... Acalme-se, interrompeu Carmen. Destruímos todos os registros quando fechamos o abrigo. Não há como ela provar coisa alguma. Mas, mesmo assim, precisamos neutralizá-la antes que cause problemas. Me dê o nome completo dela. Marina Souza, 29 anos. Mora em algum lugar de São Paulo. Perfeito. Tenho contatos em vários lugares. Vou garantir que nenhuma agência de emprego volte a contratá-la. Vamos isolá-la. E se isso não funcionar? Patrícia perguntou, embora parte dela já soubesse a resposta. Se não funcionar, teremos que tomar medidas mais drásticas. Você pagou 5 milhões de reais por aquele menino há 5 anos, Patrícia. Não vamos deixar uma empregada doméstica arruinar tudo por sentimentalismos tolos. Patrícia olhou em direção à escada, onde Gabriel havia estado parado minutos antes. Faça o que for preciso, disse finalmente. Mas faça rápido, não quero que essa situação saia do controle. Desligou o telefone e serviu-se de uma taça de vinho tinto. Suas mãos tremiam ligeiramente. Rodrigo, seu marido, chegaria em 2 horas de sua viagem de negócios em Curitiba. Ele não podia descobrir nada disso. Nunca havia perguntado muito sobre os detalhes da adoção, confiando que Patrícia havia cuidado de tudo legalmente. Se ele descobrisse a verdade... Não, isso não podia acontecer. Tomou um longo gole de vinho e fechou os olhos. Tudo ia ficar bem. Carmen cuidaria de Marina Souza e o menino... Bem, o menino aprenderia a esquecer como sempre fazia. Mas lá em cima, em seu quarto no 2º andar, Gabriel estava escrevendo algo num caderno escondido embaixo do colchão. Eram apenas 2 palavras, escritas repetidamente com sua letra infantil. Marina voltou, Marina voltou, Marina voltou. E pela primeira vez em 5 anos, o menino adormeceu naquela noite com um sorriso no rosto, sonhando que alguém o amava o suficiente para salvá-lo. Talvez você esteja assistindo essa história e se perguntando: será que realmente existem pessoas capazes de fazer algo assim? A resposta, infelizmente, é sim. Casos de adoção ilegal, falsificação de documentos e tráfico de crianças acontecem mais do que imaginamos, escondidos atrás de muros altos e contratos silenciosos. Se essa história te tocou de alguma forma, deixe seu comentário contando o que você pensa sobre isso. E se você ainda não está inscrito no canal, esse é o momento, porque histórias assim precisam ser contadas, discutidas e, acima de tudo, nunca esquecidas. Lucas Ferreira tinha 34 anos, um escritório do tamanho de uma despensa na Vila Madalena e uma reputação de ser o advogado mais insistente e incômodo que qualquer juiz corporativo já havia conhecido. Quando Camila levou Marina até seu escritório no dia seguinte, ele estava revisando processos com os pés sobre a mesa e uma caneca de café morno na mão. Então você acha que os Almeida Bragança compraram ilegalmente uma criança do abrigo onde você trabalhava? Lucas disse depois de ouvir a história completa sem tirar os olhos de Marina. Uma família com 800 milhões de reais, conexões políticas até o governador e advogados suficientes para encher o Maracanã inteiro. Você quer que eu os processe? Marina assentiu, apertando as mãos sobre o colo. Não havia dormido a noite inteira. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto de Gabriel, a bochecha vermelha do tapa, os olhos suplicantes. Sei que parece impossível. Sei que provavelmente pensa que estou louca. Mas aquele menino precisa de mim, e eu preciso saber a verdade sobre o que aconteceu naquela noite no abrigo. Lucas se inclinou para a frente, entrelaçando os dedos. Não acho que você esteja louca. Vi casos suficientes de tráfico de menores para saber que essas coisas acontecem com mais frequência do que as pessoas imaginam. Abrigos corruptos, funcionários subornados, famílias ricas que não querem esperar anos em filas de adoção legais. É um negócio sujo e lucrativo. Então, vai nos ajudar? Perguntou Camila. Vou tentar, mas preciso que entenda uma coisa, Marina.
Lucas a olhou diretamente. Isso vai ser uma guerra. Essas pessoas vão usar cada recurso que têm para destruí-la. Vão investigar seu passado, procurar qualquer erro que você tenha cometido, tentar difamá-la publicamente. Está preparada para isso? Marina não hesitou nenhum segundo. Faria qualquer coisa por aquele menino. Qualquer coisa. Lucas sorriu pela primeira vez desde que elas entraram. Era exatamente isso que eu precisava ouvir. Muito bem, vamos trabalhar. Primeiro precisamos de documentação. Tudo que você tem do abrigo. Fotografias, registros, qualquer coisa que prove que você trabalhava lá e conhecia o menino. O abrigo fechou há 4 anos. Disseram que destruíram todos os arquivos por problemas legais. Conveniente, murmurou Lucas. Mas sempre há cópias. Camila, você trabalhava na administração, certo? Camila assentiu. Sim, durante 4 anos. Mantinha os registros de entrada e saída das crianças, as adoções, os encaminhamentos médicos. Você fez cópias de backup? Camila mordeu o lábio. Não oficialmente, mas salvei alguns documentos no meu computador pessoal antes do fechamento. Tinha a sensação de que algo estava errado com a diretora Carmen. Se eu não guardasse provas, tudo desapareceria. Lucas bateu na mesa com entusiasmo. Você é genial. Preciso ver esses arquivos hoje mesmo. E, Marina, preciso que me conte tudo sobre aquela noite. Cada detalhe que lembrar, por mais insignificante que pareça. Durante as 2 horas seguintes, Marina relatou a história completa. A febre de Gabriel, as convulsões, a ambulância que chegou tarde, a diretora Carmen dizendo que o menino havia falecido no hospital. Lucas tomava notas freneticamente num bloco amarelo. E nunca te deixaram ver o corpo? Nenhum atestado de óbito? Nada. Só me disseram que já estava enterrado e que eu deveria seguir em frente. Quando insisti, Carmen me ameaçou de demissão se continuasse fazendo perguntas. Porque não havia corpo para mostrar. Lucas disse, mais para si mesmo. Aposto que o menino nem chegou a um hospital de verdade. Provavelmente o levaram direto para a casa dos Almeida Bragança. Marina sentiu náusea. Pensar que Gabriel estivera vivo todo esse tempo, a poucas horas de distância, enquanto ela chorava sua morte. Como alguém pode fazer algo assim? Sussurrou. Como podem vender um bebê como se fosse mercadoria? Por dinheiro, respondeu Lucas simplesmente. Sempre é por dinheiro. Uma criança saudável, sem família que a reclame, pode valer milhões no mercado negro de adoções. Casais ricos que não se qualificam para adoções legais, ou que não querem esperar, pagam fortunas para evitar o sistema. Camila voltou naquela tarde com um pendrive cheio de arquivos escaneados. Lucas os revisou avidamente, e depois de 1 hora, levantou um documento triunfalmente. Aqui está. Registro de entrada do bebê Gabriel no abrigo Santo Amparo. Data: 22 de abril. Condição: abandonado na porta principal, aproximadamente 4 meses de idade, sem identificação, sem família conhecida. Marina se aproximou para ver o documento. Lá estava, a fotografia desfocada de um bebê com os olhos cor de âmbar que ela conhecia tão bem. E olhe isto. Lucas apontou para outro documento. Registro de transferência médica de emergência. Data: 18 de junho. Paciente: bebê Gabriel. Destino: Hospital Municipal de Campinas. Mas aqui está o interessante. Mostrou uma terceira folha. Esta é a lista de pacientes admitidos no Hospital Municipal naquela noite. Revisei cada nome. Nenhum bebê chamado Gabriel foi registrado. Na verdade, nenhum bebê de aproximadamente 1 ano com meningite ou convulsões deu entrada. Então para onde o levaram? Perguntou Marina. Para lugar nenhum. Lucas disse com certeza. Foi uma farsa desde o início. Aposto que aquela ambulância nem era real. Provavelmente um veículo particular disfarçado. Ele ligou o computador e começou a buscar em bases de dados públicas. Agora vejamos o que encontramos sobre os Almeida Bragança e sua suposta adoção. Se tudo foi legal, deveria haver registros no Sistema Nacional.
documentos de adoção certificados, estudos socioeconômicos. Trabalhou em silêncio por vários minutos, sua expressão ficando cada vez mais sombria a cada busca. Isto é estranho. Não há nenhum registro de adoção em nome de Rodrigo ou Patrícia Almeida Bragança, nem em Campinas, nem em São Paulo, nem em qualquer estado do país. O que isso significa? Perguntou Marina. Significa que, legalmente, segundo o sistema, essa criança nunca foi adotada. O que levanta a questão: como os Almeida Bragança explicam ter um filho de 6 anos sem papéis de adoção? Lucas pesquisou em outra base de dados. A menos que... aqui está. Certidão de nascimento do menor Gabriel Almeida Sampaio. Data de nascimento: 22 de abril, há 6 anos. Local: Hospital Samaritano. Pais: Rodrigo Almeida Bragança e Patrícia Sampaio de Almeida. Olhou para Marina e Camila com expressão sombria. Falsificaram a certidão de nascimento. Fizeram parecer que Patrícia deu à luz o menino biologicamente. É fraude de identidade, falsificação de documentos oficiais e basicamente apagaram a existência legal do verdadeiro Gabriel do abrigo. Mas como conseguiram fazer isso? Camila perguntou. Hospitais têm registros, médicos, enfermeiras. Não dá para simplesmente inventar um nascimento. Com dinheiro suficiente você inventa qualquer coisa. Lucas respondeu. Subornos a funcionários do cartório, médicos corruptos dispostos a assinar atestados falsos, hackers que modificam bases de dados. Acontece com mais frequência do que você imagina. Recostou-se na cadeira, pensativo. Isso é grande. Maior do que pensei inicialmente. Não é só uma adoção ilegal. É uma conspiração elaborada envolvendo múltiplos crimes federais. Vou precisar apresentar isso a um juiz, pedir um mandado de investigação. Quanto tempo vai demorar? Marina interrompeu. Aquele menino está sendo maltratado agora mesmo. Vi como aquela mulher bateu nele. Deus sabe o que mais ela faz quando ninguém está olhando. Eu sei. E vou movimentar isso o mais rápido possível. Mas o sistema legal tem seus processos. Precisamos fazer isso direito, ou os Almeida Bragança vão escapar por tecnicalidades. O telefone de Lucas tocou. Ele olhou para a tela e franziu a testa. Estranho, é um número privado. Atendeu cautelosamente. Escritório de Lucas Ferreira. A voz do outro lado era feminina, mais velha, com sotaque refinado. Senhor Ferreira, meu nome é Carmen Vieira. Acredito que tem feito perguntas sobre certos eventos que ocorreram no abrigo Santo Amparo há alguns anos. Lucas ativou o viva-voz para que Marina e Camila pudessem ouvir. O rosto de Marina empalideceu ao reconhecer a voz. Senhora Vieira, que interessante que me ligue. Justamente estava revisando documentos com seu nome. Imagino que sim. Gostaria de propor uma reunião para discutir certos mal-entendidos. Não há mal-entendidos, senhora. Há uma criança que foi reportada como morta, mas está claramente viva. Há uma certidão de nascimento falsificada. Há múltiplos crimes a investigar. Carmen riu suavemente, um som que fez a pele de Marina arrepiar. Senhor Ferreira, você é muito jovem. Deixe-me dar um conselho de alguém que viveu mais. Há batalhas que simplesmente não podem ser vencidas. Os Almeida Bragança têm recursos que você nem imagina. Se prosseguir com esta investigação absurda, vai acabar arruinado profissionalmente. E aquela pobre moça com você, Marina Souza. Seria uma pena se algo infeliz lhe acontecesse. Lucas se tensionou. Está me ameaçando? E a minha cliente? Não ameaço, senhor Ferreira. Apenas exponho realidades. Veja, sou uma mulher razoável. Estou disposta a oferecer compensação. Digamos R$300 mil para que feche este caso e convença a senhorita Souza a seguir em frente com sua vida. É uma quantia generosa para uma empregada doméstica. Marina se levantou de um salto, tremendo de raiva. Nenhuma quantidade de dinheiro vai me fazer abandonar aquele menino, gritou em direção ao telefone. Você é uma criminosa, Carmen. Vendeu bebês, quantos mais? Quantas outras crianças do abrigo terminaram com famílias que pagaram por elas?
Houve um silêncio gélido do outro lado. Ah, Marina, sempre foi a mais problemática de todas as minhas funcionárias. Emocional demais, apegada demais às crianças. Avisei você então e aviso agora. Não se meta em assuntos que não compreende. Eu compreendo perfeitamente, Marina disse, a voz trêmula mas firme. Compreendo que você roubou meu bebê. Compreendo que disse a uma família rica que podiam ficar com ele em troca de dinheiro. Compreendo que me fez acreditar que ele estava morto para que eu parasse de procurar. Mas você cometeu um erro, Carmen. Me subestimou. Não, querida. Você é quem está me subestimando. Mas tudo bem. Você vai aprender. A ligação foi cortada. Lucas, Marina e Camila se entreolharam em silêncio por um longo momento. Bem, disse finalmente Lucas. Isso basicamente confirma tudo. Acabamos de fazer a principal suspeita, admitir conhecimento do caso e oferecer suborno. Embora não seja admissível em tribunal sem gravação legal, é útil para nossa investigação. E as ameaças? Perguntou Camila, preocupada. Soaram bem sérias. Por isso vamos nos mover rápido. Lucas começou a digitar no computador. Vou registrar uma denúncia na promotoria ainda hoje. Vou solicitar proteção para Marina como testemunha-chave. E vou pedir que os serviços sociais façam uma visita surpresa à mansão dos Almeida Bragança para avaliar o bem-estar do menor. Marina sentiu uma centelha de esperança. Isso significa que podem tirar Gabriel de lá? Se encontrarem evidências de maus-tratos ou irregularidades na custódia, sim. Podem colocá-lo temporariamente sob cuidado do Estado enquanto investigam. Não é ideal, mas pelo menos estaria seguro. Quando isso vai acontecer? Se eu tiver sorte com o juiz, em 2 ou 3 dias. Marina fechou os olhos. 2 ou 3 dias. Gabriel teria que aguentar mais 2 ou 3 dias com aquela mulher horrível. Mas era melhor que semanas ou meses. Está bem. Vamos fazer isso. Lucas imprimiu vários documentos e começou a preenchê-los com informações. Mais uma coisa, Marina. Preciso que escreva uma declaração detalhada de tudo o que viveu com Gabriel no abrigo. Anedotas específicas, momentos que compartilharam, qualquer coisa que demonstre o vínculo que tinham. Se isso chegar ao tribunal, vai precisar provar que é mais que uma simples cuidadora. Precisa provar que é a figura materna mais importante na vida dessa criança. Vou fazer, prometeu Marina. Vou escrever cada lembrança, cada momento. Não vou deixar que esqueçam quem cuidou desse menino quando ninguém mais o queria. Enquanto saíam do escritório naquela tarde, Marina não podia saber que naquele exato momento, Patrícia estava tomando medidas drásticas. Dentro da mansão, Patrícia havia chamado um chaveiro para trocar todas as fechaduras do quarto de Gabriel. Agora, o menino estava literalmente trancado, incapaz de sair, exceto para refeições supervisionadas. É para o seu próprio bem, disse Patrícia friamente enquanto o chaveiro instalava um novo ferrolho externo. Aquela mulher encheu sua cabeça de mentiras. Você precisa de tempo para esquecê-la. Gabriel não respondeu. Apenas se sentou na cama abraçando o travesseiro, repetindo mentalmente as palavras que Marina havia dito. Vou voltar por você. Prometo. E contra toda lógica, contra toda evidência, o menino de 6 anos decidiu acreditar nessa promessa. Porque era a única coisa que lhe restava. Rodrigo Almeida Bragança chegou à mansão naquela noite completamente alheio ao caos que havia explodido durante sua ausência. Acabara de fechar um acordo milionário para expandir sua rede de hospitais para Florianópolis. E vinha de bom humor, trazendo uma garrafa de uísque escocês de R$ 500 para celebrar. A primeira coisa que notou foi o silêncio incomum. Normalmente, Patrícia o recebia na porta com uma taça de vinho, e reclamações sobre empregados, vizinhos ou qualquer coisa que tivesse perturbado sua delicada sensibilidade naquele dia. Mas desta vez, encontrou a sala vazia, apenas luzes suaves e silêncio. Patrícia! Chamou deixando a maleta ao lado da escada. Sua esposa apareceu na porta do escritório,
o rosto cuidadosamente maquiado, mas com olheiras que o corretivo não conseguia esconder completamente. Rodrigo, não esperava você até mais tarde. O voo saiu mais cedo. O que está acontecendo? Você parece estranha. Patrícia se aproximou e o beijou no rosto. Um gesto mecânico e frio que caracterizava seus 14 anos de casamento. Tive que demitir a nova empregada. Descobri que ela estava roubando. Tentou levar algumas joias do meu porta-joias. Rodrigo franziu o senho. A esposa sempre havia sido dramática, mas algo no tom dela soava falso. Você chamou a polícia? Não foi necessário. Os seguranças a expulsaram e a ameaçaram com ação legal se voltasse. Não vamos ouvir falar dela novamente. Rodrigo aceitou a explicação, cansado demais para questionar. Serviu-se de um uísque e se deixou cair no sofá de couro. E o Gabriel? Como está o menino? Bem, estudando como sempre. Você o conhece, tão dedicado às lições. Era mentira. Gabriel não havia aberto um único livro em 2 dias. Passava cada hora acordado olhando pela janela, esperando ver Marina voltar. Mas Patrícia não ia admitir isso para Rodrigo. Gostaria de vê-lo antes de dormir. Patrícia se tensionou. Ele está exausto. O professor de piano foi muito exigente hoje. Melhor deixá-lo descansar. Rodrigo a observou por um longo momento. Havia algo nos olhos dela, algo nervoso e evasivo que ele não havia visto antes. Patrícia, há algo que você precisa me contar? Não seja ridículo. Está tudo perfeitamente bem. Mas não estava bem. E Rodrigo descobriria em breve. Enquanto isso, num pequeno apartamento na Bela Vista, Marina trabalhava até de madrugada escrevendo sua declaração. As páginas se acumulavam sobre a mesa da cozinha, cada uma repleta de memórias dolorosas e lindas. Escreveu sobre a primeira noite em que segurou Gabriel, quando o bebê de 4 meses chorava inconsolavelmente, e ela o embalou por 5 horas seguidas, até que finalmente adormeceu em seus braços. Escreveu sobre a primeira vez que Gabriel sorriu para ela aos 6 meses, um sorriso banguela que iluminou todo o seu rosto. Escreveu sobre o dia em que o menino deu seus primeiros passos, cambaleando em direção a ela com os braços estendidos e gargalhadas nos lábios. Escreveu sobre as canções que cantava para ele, as mesmas que sua própria avó lhe havia cantado. Boi da cara preta, Nana Neném, Ciranda Cirandinha. Escreveu sobre como o menino se agarrava ao seu pescoço quando tinha pesadelos e como ela prometia sempre protegê-lo. Escreveu sobre o pequeno ursinho de pelúcia marrom que Gabriel amava, que nunca largava nem para dormir. Perguntou-se se ainda o teria, ou se Patrícia havia jogado fora junto com qualquer outro vestígio de sua vida anterior. Às 4 da manhã, tinha 28 páginas de memórias. Lágrimas haviam manchado algumas palavras, mas não se importou. Eram prova de amor verdadeiro, o tipo que dinheiro nenhum podia comprar. No dia seguinte, Lucas apresentou a denúncia formal na promotoria pública. O promotor designado para o caso era um homem de 54 anos chamado Antônio Costa, com reputação de ser meticuloso, mas justo. Este é um caso delicado, disse Costa depois de revisar todos os documentos. Você está acusando uma das famílias mais proeminentes de São Paulo de múltiplos crimes graves. Preciso que entenda que isso vai gerar atenção da mídia, pressão política e, muito provavelmente, contra-ataques legais brutais. Entendo, respondeu Lucas. Mas temos evidências sólidas, documentos do abrigo provando a existência do menino, registros médicos falsificados, ausência de papelada de adoção legal. Ainda assim vai ser uma batalha árdua. Costa se recostou na cadeira. Os Almeida Bragança têm amigos em lugares muito altos. Mas, se o que você está dizendo é verdade, então uma criança está em perigo. E isso eu não posso ignorar. Ele pegou o telefone. Vou autorizar a visita dos serviços sociais para amanhã de manhã. Visita surpresa sem aviso prévio. Se encontrarem qualquer evidência de maus tratos ou irregularidades documentais, podemos remover temporariamente a criança da custódia enquanto investigamos.
Lucas sentiu um peso sair dos ombros. Obrigado, Dr. Costa. Sei que está arriscando muito ao aceitar este caso. Não estou arriscando nada. Estou fazendo meu trabalho. Costa olhou para ele com seriedade. Mas você sim está correndo risco, Lucas. Essas pessoas não vão perdoar quem as expôs. Tenha cuidado. Na manhã seguinte, às 9 horas em ponto, 2 assistentes sociais e um oficial de justiça tocaram a campainha da mansão dos Almeida Bragança. Patrícia atendeu ainda de roupão, com o rosto pálido de pânico mal disfarçado. O que significa isso? Ela exigiu. Senhora Almeida, sou a assistente social Mariana Lopes, do Departamento de Proteção à Infância, disse uma mulher de 40 anos, com óculos e uma pasta sob o braço. Temos um mandado judicial para avaliar as condições de vida e bem-estar do menor Gabriel Almeida Sampaio. Precisamos entrar. Patrícia tentou fechar a porta. Vocês não podem simplesmente invadir minha casa. Vou ligar para meu advogado. Você tem todo o direito de fazer isso, senhora, disse o oficial de justiça mostrando o documento. Mas este é um mandado válido. Se recusar a cooperar, podemos obter uma ordem de busca e apreensão. Sugiro que nos deixe entrar voluntariamente. Patrícia não tinha escolha. Abriu a porta com o rosto retorcido de raiva. Onde está a criança? Perguntou Mariana. No quarto dele. No segundo andar. Leve-nos até lá, por favor. Enquanto subiam a escada, Mariana notou as paredes cobertas de arte cara, os lustres de cristal, os tapetes persas. Tudo gritava luxo e riqueza, mas ela havia aprendido, em seus 15 anos de trabalho, que mansões bonitas frequentemente escondiam as piores negligências. Quando chegaram ao quarto de Gabriel, Patrícia hesitou na porta. Ele está dormindo. Não quero que o acordem. Vamos precisar falar com ele, senhora, disse Mariana firmemente. Patrícia destravou a porta. E esse detalhe não passou despercebido por Mariana. Porque o quarto de uma criança de 6 anos tinha tranca pelo lado de fora. Dentro, Gabriel estava sentado na cama, acordado, vestindo um pijama caro. Quando viu Mariana, seus olhos se arregalaram com esperança. A senhora é amiga da Marina? Mariana trocou um olhar rápido com sua colega. Quem é Marina, querido? É a moça que cuidava de mim quando eu era bebê. Ela veio aqui há alguns dias, mas a mamãe mandou ela embora. Ela prometeu voltar. Patrícia interrompeu rapidamente. Ele está confuso. Está falando de fantasias. O psicólogo disse que ele tem problemas para distinguir realidade de imaginação. Mariana ignorou Patrícia e se ajoelhou na frente de Gabriel. Gabriel, meu nome é Mariana. Estou aqui para ter certeza de que você está bem e seguro. Posso fazer algumas perguntas? O menino assentiu. Você gosta de morar aqui? Gabriel olhou para Patrícia, depois de volta para Mariana. Havia medo em seus olhos. Eu suponho que sim. Sua mãe é gentil com você? Silêncio. Gabriel, pode me dizer a verdade. Ninguém vai ficar bravo com você. O menino mordeu o lábio, e então as palavras saíram num sussurro. Ela bate em mim quando eu faço algo errado. Ela me tranca aqui quando estou de castigo. Ela diz que eu sou um peso, que ela me deu uma vida boa, e eu deveria ser grato. Patrícia ficou lívida. Ele está mentindo, eu nunca... Senhora, por favor, disse Mariana severamente. Gabriel, você pode me mostrar algum machucado? O menino hesitou, depois levantou a manga do pijama. Havia marcas roxas em seu braço, marcas de dedos. Foi quando ela me agarrou ontem, doeu muito. Mariana fotografou as marcas com seu telefone. Depois se levantou e olhou diretamente para Patrícia. Senhora Almeida, vou precisar ver a documentação de adoção de Gabriel. Imediatamente. Ele não foi adotado, Patrícia disse defensivamente. Ele é meu filho biológico, nasceu do meu corpo. Então preciso ver a certidão de nascimento e os registros hospitalares do parto. Patrícia desceu correndo para o escritório e voltou com os papéis. Mariana os examinou cuidadosamente. Diz aqui que você deu à luz no Hospital Samaritano há 6 anos. Vou precisar confirmar isso com o hospital. E também... Ela olhou para Gabriel.
Vou precisar de uma amostra de DNA tanto sua quanto dele. DNA, por quê? Porque recebemos uma denúncia alegando que Gabriel pode ter sido adquirido ilegalmente de um abrigo infantil. Se ele é realmente seu filho biológico, o teste vai provar isso e encerrar a questão. Patrícia abriu a boca, fechou, abriu novamente. Pela primeira vez na vida não tinha resposta. Eu preciso falar com meu advogado antes de concordar com qualquer teste. Essa é sua escolha, disse Mariana. Mas enquanto isso, com base nas evidências de abuso físico e nas circunstâncias questionáveis da custódia, vou recomendar que Gabriel seja removido temporariamente desta casa e colocado em um lar de acolhimento até que a investigação seja concluída. Você não pode fazer isso, Patrícia gritou. Ele é meu filho. Então prove, disse Mariana simplesmente. 1 hora depois, Gabriel estava sentado no banco de trás de um carro oficial, abraçando seu ursinho de pelúcia marrom, enquanto era levado para um centro de acolhimento temporário. Ele não chorou. Apenas olhou pela janela, procurando por Marina. Quando Lucas ligou para contar a Marina o que havia acontecido, ela explodiu em lágrimas. Metade de alívio, metade de ansiedade. Ele está seguro agora? Ela perguntou. Por enquanto, sim. Está num lar de acolhimento sob supervisão do Estado. Mas, Marina, há uma audiência judicial marcada para daqui a 5 dias. O juiz vai decidir a custódia permanente. Você vai precisar testemunhar. Vou fazer o que for preciso. Nos dias seguintes, o caso explodiu na mídia. Manchetes gritavam: família bilionária acusada de comprar criança. Rede de hospitais envolvida em escândalo de adoção ilegal. Abrigo corrupto vendia bebês para ricos. Rodrigo Almeida Bragança, ao descobrir a verdade sobre o que Patrícia havia feito, entrou com pedido de divórcio imediatamente. Ele não havia sabido de nada, ou ao menos foi isso que seus advogados alegaram. No dia da audiência, o tribunal estava lotado. Marina entrou tremendo, mas com a declaração de 28 páginas nas mãos. Quando chamada para testemunhar, ela contou tudo. Cada memória, cada canção, cada promessa. Esse menino, ela disse com a voz embargada, foi meu filho antes de ser de qualquer outra pessoa. Eu o amei quando ninguém mais o queria. Eu o protegi quando estava sozinho e assustado. E eu vou continuar amando-o e protegendo-o pelo resto da minha vida, se o tribunal me der essa chance. Carmen Vieira foi presa antes que pudesse fugir do país. Patrícia Sampaio foi acusada de falsificação de documentos, fraude e abuso infantil. A rede de adoções ilegais foi desmantelada, revelando 10 outras crianças que haviam sido vendidas da mesma forma. Quando o juiz finalmente deu seu veredito, ele olhou diretamente para Marina. Esta é uma das decisões mais difíceis que já tive que tomar, ele disse. Mas depois de revisar todas as evidências, de ouvir todos os testemunhos, de ver o vínculo inquestionável entre esta mulher e esta criança, concedo a guarda legal de Gabriel a Marina Souza, com adoção permanente a ser finalizada dentro de 90 dias. Marina não conseguiu conter os soluços. Quando trouxeram Gabriel para a sala do tribunal, o menino correu diretamente para seus braços. Eu sabia que você voltaria. Ele sussurrou, abraçando-a com força. Eu sempre soube. Nunca mais vou te deixar, Marina prometeu, beijando seu cabelo loiro rebelde. Nunca mais. Eu não sou fã. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário contando o que achou dessa história. Quantas crianças ainda estão esperando por alguém que lute por elas? Quantas Marinas existem por aí, procurando seus pequenos perdidos? Inscreva-se no canal para mais histórias que precisam ser contadas. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa acreditar que o amor sempre encontra um caminho de volta. E se você tem uma história de superação, de reencontro, de justiça conquistada contra todas as probabilidades, conte nos comentários. Vamos transformar essas histórias em esperança para quem mais precisa. Um abraço forte e até a próxima.